Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, paz de Jesus, o amor de Maria no seu coração, a alegria do Cristo ressuscitado esteja no seu coração nesse dia, nessa segunda-feira da oitava da Páscoa. Vamos clamar a graça e a força do Espírito Santo para que possamos refletir nesse quarto dia da novena da Divina Misericórdia, onde Jesus vai nos pedir para trazer até Ele as almas dos pagãos e das almas separadas da igreja, né? Daqueles que ainda não conhecem Jesus. Vamos pedir com muita fé, vamos clamar a graça do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sou eu, mais uma vez, Adilson, da Misericórdia, com você, nesse novo canal para divulgação do apostolado da Divina Misericórdia. Estamos, assim, vivenciando um mini seminário, né? Podemos chamar assim, um pequeno seminário da Divina Misericórdia, para que possamos nos preparar para a festa da Divina Misericórdia. Foi o próprio Jesus que nos pediu primeiramente a Santa Faustina Kowalska, que ele desejaria a festa da Divina Misericórdia, que é o próximo domingo agora, o primeiro domingo depois da Páscoa, fosse o domingo da Misericórdia. E ele disse que gostaria que ela fizesse uma novena de terços, né? Fazendo assim uma novena em preparação para essa Divina Misericórdia, nessa festa maravilhosa. Ela disse para ele, mas eu não sei como fazer, quais intenções trazer. E Jesus disse, a cada dia eu lhes revelarei para quem você deve rezar. Então, nesse quarto dia, Jesus disse para ela, é bom que fique claro que são intenções do próprio Jesus, né? Isso está relatado no diário de Santa Faustina, né? Um diário que ela escreveu com quase 500 páginas, né? Jesus pediu também que ela escrevesse esse diário e colocasse aqui tudo que ele fosse revelando para ela. Santa Faustina, uma mística, né, do século passado, que teve essa graça das locuções interiores de ouvir aquilo que Jesus revelava para ela, para que fosse revelado para a humanidade. E assim ele foi revelando nessa novena todas as intenções que ele gostaria que nós rezássemos para que realmente todos pudessem desfrutar dessa graça da misericórdia. E hoje, Jesus, nesse quarto dia da novena, está pedindo para que se traga as almas dos pagãos. Palavras do próprio Jesus. Ouça, hoje traz-me os pagãos e aqueles que ainda não me conhecem, e nos quais pensei na minha amarga paixão. O seu futuro zelo consolou o meu coração e mergulha-os no mar da minha misericórdia. Diário 1216. Precisamos mergulhar, meu irmão, minha irmã, todas as almas dos pagãos e daqueles que ainda não os conhecem, que não conhecem esse amor misericordioso de Jesus. Oremos. Misericordiosíssimo Jesus, que sois a luz do mundo todo, aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas dos pagãos que ainda não vos conhecem. Que os raios da vossa graça as iluminem, para que também elas, juntamente conosco, glorifiquem as maravilhas da vossa misericórdia e não as deixeis sair da mansão do vosso compassivo coração. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas dos pagãos e daqueles que ainda não vos conhecem e que estão encerrados no coração compassivo de Jesus. Atraía a luz do Evangelho. Essas almas não sabem que grande felicidade é amar-vos,
fazei com que também elas glorifiquem a riqueza da vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós vemos aqui quantos pagãos vivem pelo mundo ainda. Quantos não conhecem esse amor misericordioso de Jesus, estão afastados da igreja, da comunidade de fé. O evangelho de hoje, narrado por São Mateus, ontem e hoje, vai dizer que Jesus está vivo, ressuscitado. O versículo 6 do capítulo 28 vai dizer assim: ele não está aqui, Jesus ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. E no evangelho de hoje, a partir do versículo 9, vai dizer assim, quando ele aparece às mulheres: nisso o próprio Jesus veio ao encontro e lhe disse: alegrai-vos. Elas se aproximaram e abraçaram os seus pés e em adoração. Jesus disse: não tenhas medo, ide anunciar aos meus irmãos que vão para a Galileia e lá me verão. É o próprio Jesus, meu irmão, minha irmã, que é o protagonista dessa ressurreição. Ele está vivo, ele está ressuscitado. E aquelas mulheres que tinham sede desse Jesus, que havia feito essa experiência, convivido com esse Jesus vivo, ressuscitado, após a sua morte, elas tinham certeza, elas acreditavam, o que não aconteceu com todos os outros discípulos, porque alguns deles duvidaram, tá certo? Mas elas acreditaram, e elas foram lá no túmulo para ver isso, para se certificar, né? Quando viram ali Jesus ressuscitado, se prostraram aos pés de Jesus em adoração. Mas, meu irmão, minha irmã, nem todos creram na ressurreição de Jesus. A continuação do evangelho de São Mateus vai dizer o seguinte, a partir do versículo 11. Houve uma trama, né, dos sumos sacerdotes para dizer que Jesus não havia ressuscitado. Quando foram embora, alguns dos guardas entraram na cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes o que tinha acontecido. Reunidos com os anciãos, deliberaram dar bastante dinheiro aos soldados. Aqui, fazendo um parênteses, nós vemos que a corrupção tem muitos anos, tem longa data, né? Já havia ali muitos corruptos, né? Dando dinheiro, bastante dinheiro aos soldados. E instituíram, contai o seguinte: durante a noite vieram os discípulos dele e roubaram enquanto estavam dormindo. E se isso chegar ao ouvido do governador, nós o tranquilizaremos, para que não vos castigue. Eles aceitaram o dinheiro e fizeram como lhes fora instruído. E essa versão ficou divulgada entre os judeus até o presente dia. Palavra da salvação, glória a vós, o Senhor. Nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, como eu disse, que muitos acreditaram, mas também muitas outras pessoas não acreditaram, por causa de todo um complô que já havia começado para tirar a vida de Jesus, né, que sem ter pecado nenhum, ele aceita livremente ir morrer na cruz para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui toda essa corrupção, toda essa mentira de que Cristo não está vivo, não está ressuscitado. Meu irmão, minha irmã, fica aqui a reflexão para mim e para você. Nós temos que acreditar. Não temos que viver como um pagão. Pior ainda, de quem é pagão, é aquele que está dentro da igreja e não acredita que Jesus está vivo, está ressuscitado, né? Quantas almas esquecidas, quantos pagãos, né? E aqueles que ainda não conhecem. Ou seja, a palavra conhecer, meu irmão, minha irmã, aqui tem um sentido, um significado profundo. Conhecer não é somente conhecer pela história. Historicamente, até na escola, nas faculdades, aprende-se que Jesus foi um grande profeta, né? Que realmente ele existiu, né? Mas a diferença de conhecer e acreditar é muito diferente. Eu preciso fazer uma experiência com esse Jesus vivo e ressuscitado. Na encíclica Divis em Misericórdia, Rico em Misericórdia, escrito pelo nosso grande Papa São João Paulo II, olha lá, vou me afastar para você ver ele lá atrás, olha lá, que foi o protagonista da Divina Misericórdia. Ele escreve o seguinte, que Deus é essencialmente amor, Deus é trino,
porque o amor se doa e precisa de uma outra pessoa para ser amado. Eu não posso amar sozinho, eu tenho que ter outra pessoa para amar. Deus é trino porque é amor. A vida em Deus consiste no amor, o amor que constituiu a vida dentro da Santíssima Trindade. Quando se manifesta nas suas criaturas, se torna misericórdia. A misericórdia é o amor com que Deus tanto amou o mundo que entregou seu Filho único para que o mundo seja salvo, para que nós que agora recebemos a misericórdia possamos na vida futura participar da vida de Deus, isto é, no amor que é a essência de Deus. Glória a Deus por isso, meu irmão. Deus amou tanto o mundo, vai dizer João, no capítulo 3, versículo 16, que deu seu único filho que ele tinha para morrer na cruz, por causa de mim, por causa de você. Foi o preço do sangue de Jesus derramado na cruz que conquistou a minha salvação, a minha libertação por causa dos pecados da humanidade. Isso é muito importante nós entendermos. Deus não morreu somente para os bons, mas Deus, né? Jesus, esse Deus amado, ele morreu na cruz por causa também dos bons e dos maus. Por todos. A redenção foi conquistada por todos. A misericórdia foi derramada para todos. Na realização escatológica, ou seja, nos acontecimentos futuros. Esse reino aqui, meu irmão, minha irmã, onde nós estamos vivendo por um pequeno período comparado à vida eterna, à grande eternidade que nos espera, serão os acontecimentos futuros, é uma preparação para os acontecimentos futuros, ou seja, onde Deus vai nos colocar em novos céus e uma nova terra. Glória a Deus por isso, aleluia! Essa esperança que tem que estar no meu coração. Acontecimentos escatológicos significa acontecimentos futuros, aquilo que vai acontecer, e nós estamos já vivendo esses acontecimentos, ou seja, a grande expectativa da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Ele voltará, meu irmão, minha irmã, uma segunda vez. Ele voltará como nós professamos no nosso credo. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Não tenha dúvida disso, ele voltará. Então é a preparação dessa segunda vinda de Jesus, do encontro definitivo com o Rei da Misericórdia, que tem que alegrar o meu e o seu coração. Jesus mesmo vai dizer aqui para as mulheres: não tenha medo de sofrimentos, não tenha medo nem da morte, porque Jesus venceu o último inimigo que ele tinha que vencer, que era a morte. E nós também venceremos, porque somos cristãos e cremos nesse Cristo vivo e ressuscitado, amado. Não tenha medo de vírus, de pandemia, não tenha medo de passar necessidade, não tenha medo, né, da crise financeira. Tudo isso é passageiro, meu irmão, minha irmã. O que nós cristãos temos que crer e buscar e acreditar é que existe um Deus vivo e ressuscitado. O medo nos paralisa. Quando nós temos medo, nós ficamos paralisados, meu irmão. Nós precisamos fazer aquilo que Jesus disse para Santa Faustina. Escreve nesse quadro a frase: Jesus, eu confio em vós. Acreditar que ele está vivo, ressuscitado em cada situação, né? Esse Jesus que vai completar esse acontecimento escatológico, meu irmão, minha irmã, com a restauração universal da humanidade. Na realização escatológica, a misericórdia revelar-se-á com o amor, enquanto que na temporariedade, ou seja, no tempo que estamos agora, na história humana, que é conjuntamente uma história de pecado. O mundo está vivendo uma história de pecado, de morte. Quantas mortes, meu irmão, minha irmã? O amor deve revelar-se, sobretudo, como misericórdia e ser exercido também como tal. Quantas pessoas, como a reflexão do dia de hoje, quantas pessoas estão vivendo como pagãos, não creem que existe um Cristo vivo ressuscitado, né? Deus desce, Deus se humilha, ele se torna fraco como nós, para elevar a nossa fraqueza e torná-la divina. Eis a grande misericórdia divina que se realizou pelo Filho de Deus, nosso Senhor. Deus Cristo, que é a misericórdia encarnada do seu Pai e nosso Pai. Você precisa tomar posse.
Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, acreditar. Jesus mesmo que diz, quem me vê, vê o Pai. Nós não somos órfãos, nós temos um Pai, o Abá, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que me ama. Aquele que amou tanto o mundo, como diz o evangelista São João, o discípulo amado, que entregou o seu único filho que ele tinha para morrer pregado numa cruz por causa de mim e de você. Jesus, ele continua a realizar a grande obra de misericórdia da nossa salvação por todos os séculos. Eis que do coração de Cristo aberto na cruz, nasce a igreja continuadora da redenção dos homens. Olha só, junto ao sangue e à água, nasceram os sacramentos da igreja. Daquilo que estamos refletindo hoje, que o catecismo nos ensina. Os sacramentos, meu irmão, é uma graça para nós cristãos, sobretudo para nós católicos, sobretudo o sacramento do batismo, meu irmão, minha irmã, que nos torna filhos de Deus, amados, queridos. Nós precisamos ter essa certeza no nosso coração, né? E desse sangue e água que nasce o sacramento da igreja. A água e o sangue de Jesus. Instrumentos da nossa salvação. Exerce-se a obra da nossa redenção, sempre que o sacrifício da cruz pelo qual Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, se celebra sobre o altar, ou seja, para nós cristãos católicos, o sacrifício da Santa Missa. Eu refletia no vídeo anterior da dificuldade que nós estamos tendo, ou melhor, da tristeza que nós estamos sofrendo, meu irmão, minha irmã, por não poder participar do sacrifício da Santa Missa ali, né, presentes ali nos nossos templos, na nossa igreja. Quando estar no nosso coração, meu irmão, quanta dor do nosso coração, por não receber Jesus sacramentado ali, em corpo, alma, sangue e divindade, do qual nós cremos, do qual nós nos alimentamos, é Cristo mesmo vivo, ressuscitado. Esse sacramento que nos prepara para os grandes acontecimentos escatológicos, ou seja, para o nosso encontro definitivo e final com Jesus. A Santa Missa, o maior sacrifício da face da terra. Glória a Deus que temos os meios de comunicações, meu irmão e minha irmã, né? Para que nós podemos participar e receber uma comunhão, ao menos espiritualmente. Nós estamos fazendo isso, agora de manhã já tive a graça também de receber Jesus eucaristicamente e espiritualmente nas santas missas que estão sendo celebradas. As santas missas não deixam de ser celebradas, meu irmão, minha irmã, a cada instante. Nós temos missas ainda sendo celebradas, ainda que sem a participação da comunidade, sendo celebrada no mundo inteiro, porque é o sacrifício do próprio Cristo, em memória, né? Nós rememoramos o sacrifício que agora na Santa Missa não é mais um sacrifício cruento, com crueldade, mas é um sacrifício incruente, né? Que nós vemos o preço da nossa salvação que sustenta toda a humanidade. Então, nós vemos aqui, meu irmão, minha irmã, eis o que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo, Jesus, que se deu em resgate por todos nós. Carta de São Paulo aos Timóteos, capítulo 2, de 3 a 5. Antes de subir ao céu, Jesus fundou a sua igreja. Olha só que lindo isso, meu irmão. Como sacramento da salvação. Como ele mesmo fora enviado pelo Pai. Ele enviou também aos apóstolos a todo o mundo, dizendo-lhes, ide, pois, aos apóstolos e a todo o mundo. E fazei discípulos meus, todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a observar tudo quanto vos mandei. Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, meu irmão, minha irmã, porque tem muitos irmãos nossos que são filhos de Deus, como eu e você, que não conhece Jesus ainda, que não sabe que Jesus ressuscitou, que talvez faz parte desse número, né, desses soldados aqui, desse complô, né, que colocam dúvidas, que são muitos intelectuais, talvez teólogos, pessoas muito estudadas, que questionam se Jesus está vivo e ressuscitado. Eu vou repetir para você, a diferença de saber historicamente
que existe um Cristo que foi profeta, que existiu há mais de 2000 anos atrás, é diferente de fazer uma experiência com Cristo vivo e ressuscitado. Essa é a grande diferença, meu irmão e minha irmã. O Concílio Vaticano II diz assim, olha o que ele diz aqui, ó. Por isso, a igreja declara-se missionária por sua natureza. Ela realiza as palavras proféticas de Jesus. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Glória a Deus por isso. João 12:38. Então, pela crucifixão de Jesus, que está fresquinha ainda para nós católicos, vivemos agora sexta, sábado, domingo, hoje segunda da oitava da Páscoa, vivemos tudo aquilo que Jesus sofreu, meu irmão, minha irmã, dando a sua vida, dando o seu sangue para salvar também, como diz a reflexão do quarto dia da novena, essas almas dos pagãos e daqueles que ainda não conhecem Jesus, né? Cristo, movido pelo amor eterno, deseja ardentemente essas almas. Foi neste sentido que ele disse na cruz. Olha que coisa linda, uma das 7 últimas palavras de Jesus na cruz. Tenho sede de almas. Como são comoventes as mensagens que ele nos transmite através de Santa Faustina. E aqui eu quero ler um relato, né, aquilo que está em negrito nesse livrinho, né, que nós estamos refletindo, são as palavras do próprio Jesus. Olha o que o próprio Jesus disse para Santa Faustina. Olha só. Como desejo a salvação das almas. As minhas entranhas estão repletas de misericórdia, que está derramada sobre tudo o que criei. O meu prazer é agir na alma humana, enchê-la de minha misericórdia e justificá-la. O meu reino está sobre a terra. A minha vida na alma humana escreve que desejo derramar a minha vida divina nas almas dos homens e santificá-la. A perda de cada alma mergulha-me em uma profunda tristeza. Diário 1397, diário 1784. Olha que linda essa frase do número 1397 do diário. A perda de cada alma mergulha-me em profunda tristeza. Eu não posso deixar de recordar aqui, meu irmão, minha irmã, a traição de Judas. Nós não podemos deixar de recordar aqui aquilo que Judas fez com seu mestre, vivendo com ele durante 3 anos, convivendo com ele, vendo ele ressuscitar mortos, curar os leprosos, fazer paralítico andar, cego enxergar, né? Ele vivendo, Jesus amou a Judas como amou todos os outros. Jesus se revelou para Judas como ele fez para todos os outros, mas Judas não reconheceu que Jesus era o rei da misericórdia. Ele está fazendo parte aqui desse grupo do quarto dia da novena, Almas dos Pagãos. Viveu com o mestre, mas como um pagão, como um separado, como alguém que não aceitava. Olha a grande diferença. Mas Jesus, como diz aqui, a perda de cada alma, a perda da alma de Judas, deixou o coração de Jesus, que é rico em misericórdia, profundamente entristecido, meu irmão. A perda das almas deixa o coração de Jesus transtornado, porque ele não quer isso, né? O profeta Isaías vai dizer, ele diz assim, não tenho prazer com a morte do pecador. Então Deus tem sede de almas, Deus tem sede, meu irmão, de todas as pessoas, aquela pessoa que você tem na sua casa, na sua família, que talvez está vivendo no alcoolismo, está vivendo nas drogas, aquele filho, aquela filha rebelde, meu irmão, minha irmã, Deus tem sede dessas almas também. O pior bandido, os nossos irmãos que estão encarcerados nesse momento, meu irmão, minha irmã, não importa o crime que ele praticou, também foi por estas almas que Jesus derramou o seu sangue na cruz. Jesus não tem prazer com a morte do pecador. Com certeza, uma das dores profundas do coração de Jesus, que já ia iniciar aquela via sacra da sua paixão e morte, foi a perda do seu discípulo amado. Jesus, com certeza, sentiu uma dor tremenda ao ver o seu discípulo Judas morrer, ou melhor, se matar, tirar sua própria vida, né? E por consequência ir para a perda eterna. Então, Jesus disse para Santa Faustina, minha filha, palavras dele, ajuda-me a salvar as almas.
Então, meu irmão, minha irmã, eu quero encerrando assim, fazendo ainda mais uma reflexão com você, que nesse livro que tem o título, já há muitos anos eu adquiri esse livro, que chama-se, preguei vários retiros em cima desse livro, Agora é um Tempo de Misericórdia. Logo no prefácio aqui desse livro, ele diz assim: as revelações de nosso Senhor, a Santa Faustina, falam de agora, ou seja, hoje, como o tempo de misericórdia. Existe uma urgência especial nessa mensagem. Repetidamente, nosso Senhor enfatizou que agora é o dia da misericórdia, antes da vinda do dia do julgamento. Agora é o tempo da preparação para a vinda do Senhor. Escreve isso, disse ele a Santa Faustina. Antes de vir como justo juiz, veio como rei da misericórdia. Agora prolongo-lhes o tempo da misericórdia, mas ai deles, se não reconhecerem o tempo da minha visita. Isso está no diário número 83 e número 1160. Então, Santa Faustina sempre respondia aquilo que Jesus dizia para ela. Ela disse assim, olha só, ela disse assim no diário número 842, né? Ela disse dessa maneira, assim: encontramos um forte sentido dessa urgência nos escritos, ou melhor, dizendo aqui, ó almas, é a frase de Santa Faustina, desculpa. Ó almas, pergunta ela, onde vos escondereis no dia da ira de Deus? Recorrei agora à fonte da misericórdia de Deus. Número 848. Meu irmão, minha irmã, não sei se você sabe, o mundo tem mais ou menos 5 bilhões de pessoas. Mais de 5 bilhões de pessoas no mundo. 18 milhões de judeus, 817 milhões de muçulmanos, 1,55 bilhão são cristãos, dos quais, olha só, 872 milhões são católicos. Isto deixa, preste atenção, isso deixa uns 2,6 bilhões que nem sabe que existe um Deus misericordioso. E muito mais, aqueles que se recusam a confiar na sua misericórdia. Olha como isso, meu irmão, minha irmã, é para eu e você refletirmos. Olha como esse apelo do quarto dia da novena tem que levar a mim e a você a refletirmos. Meu irmão, minha irmã, são milhões e milhões de almas que não conhecem um Cristo vivo e ressuscitado e vive como pagãos. E Jesus vai dizer no diário, palavras dele ainda no número 848. Anota essas palavras, minha filha. Fala o mundo da minha misericórdia, que toda a humanidade conheça a minha insondável misericórdia. Este é o sinal para os últimos tempos. Depois dele virá o dia da justiça. Enquanto é tempo, recorram à fonte da minha misericórdia. Tirem proveito do sangue e da água que jorram para eles. Portanto, meu irmão, minha irmã, aguarda-nos agora um grande desafio, falar e anunciar ao mundo esse Deus intimamente misericordioso que está esperando que recorramos a Ele, né? E a sua misericórdia para o mundo e para a humanidade. Só a divina misericórdia, meu irmão, minha irmã, salvará o mundo de todos os seus temores, de todas as aflições que o mundo está passando agora. Lembre-se, a divina misericórdia foi derramada para todos, para mim e para você. Que Deus abençoe você nesse quarto dia da novena da Divina Misericórdia, às 3h da tarde. Eu não quero esquecer de falar isso, reze o seu terço. Se você já fez a novena, se você não fez às 3h, é um bom momento para fazer, porque é a hora da misericórdia. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Já reze a intenção, reze o seu terço da Divina Misericórdia e os louvores à Divina Misericórdia para quem conhece e tem eles também, tá certo? É isso que Jesus pediu, mas não percamos a fé, não percamos a esperança, porque esse Jesus é vivo e ressuscitado e ele ama você. Jesus é um Deus apaixonado. No evangelho de hoje, Jesus nos impulsiona e diz: alegrai-vos, não tenha medo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe você. Jesus
Eu confio em vós. Amém.